Bem, amigos, vamos resolver algumas questões do conectivo se então, para a gente fixar alguns conceitos aí. Questão número 1. Prova CESP 2012 TRE Rio de Janeiro Técnico Judiciário Operação de Computador. Julgue os itens a seguir tendo como base a seguinte proposição. P é uma proposição composta. Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, não poderei ser candidato nessas eleições. E, se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Simbolicamente, a proposição P pode ser expressa na forma se P então Q e se R então S, em que P, Q, R e S são proposições convenientes e o símbolo flechinha para a direita e chapeuzinho representam, respectivamente, os conectivos lógicos se então e E. Dá um pause, tenta resolver, que eu já volto com a resolução. E aí, se deu bem? Achou difícil o teste? Bom, vamos ao comentário então do professor. Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, não poderei ser candidato nessas eleições. Aqui temos uma proposição composta, com o conectivo se então. Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, eu posso chamar isso de P. Depois da vírgula não tem um então, mas está subentendido aqui a condicional, Se então, tem um então subentendido aqui. Não poderei ser candidato nessas eleições. Duas orações, então temos duas proposições. Eu posso chamar assim de P, então Q. Aí temos o conectivo E, interligando, coloquei até em negrito aqui. E depois a outra sentença, pessoal. A outra sentença, se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Novamente, conectivo se. Se eu não registrar, aqui novamente um verbo, minha candidatura dentro do prazo, então não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Posso chamar assim de R, então S. Pessoal, você pode dar a letra que você quiser aqui, mas já que o exercício falou se pode ser essas letras aqui, pode sim, o exercício está correto. Vamos para o próximo. Julgue os itens a seguir, o enunciado é o mesmo, tá? Agora pergunta, se as proposições eu não registrei minha candidatura dentro do prazo e não poderei concorrer a nenhum cargo nessas eleições forem falsas. Ele está falando que essa proposição é falsa e essa proposição também é falsa. Também será falsa a proposição composta, independentemente do valor lógico da proposição eu serei barrado pela lei da ficha limpa. Mesma coisa, dá um pause no vídeo, tenta resolver, que eu já volto com a resolução e o comentário desta questão. E aí, carinha, se deu bem? Achou fácil, tranquilo? Vamos lá, se você errou, você vai aprender como se resolve. Então vamos colocar as proposições em pauta. Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, não poderei ser candidato nessas eleições. Ele está falando, aqui eu estou colocando, eu estou montando a sentença, tá? E vou transformar essa sentença em símbolos daqui a pouquinho, como vamos ver. E se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições. Então o que a gente fez aqui, pessoal, foi separar as sentenças para facilitar a montagem da proposição composta. Então veja só, se eu for barrado pela lei da ficha limpa, não poderei ser candidato nessas eleições. Eu vou chamar se B, então P. Por quê? B, porque se eu não for barrado, eu associo mais fácil, colocando a letra da proposição como o nome do verbo. Se eu não for barrado, chamo de B, a primeira proposição, e a segunda, então não poderei ser candidato nessas eleições. Poderei, eu chamei de P. Agora o próximo, pessoal, se eu não registrar minha candidatura dentro do prazo, eu vou chamar de R, registrar a primeira oração, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições, chamei de C. A questão é muito interessante, pessoal. Ele está falando que essa proposição composta aqui, essa condicional ligada a essa condicional pelo conectivo E, vai ser falsa independente dos valores dessa primeira proposição aqui, do B. Vamos lá, ele dá o valor de algumas proposições, não dá? Ele fala que essa aqui é falso. E o C, ele não fala, mas eu sei que tanto faz falso ou verdadeiro. Por quê? Porque se a primeira proposição antecedente é falsa, qualquer uma aqui, se for F ou V, no conectivo condicional, vai dar verdadeiro, Porque o único caso que é falso é o Vera Fischer, como já estudamos.
Agora, ele fala também que esta proposição é falsa. Agora, ele fala o seguinte, ele pergunta se essa proposição, a molécula composta vai ser falsa, independente do valor da proposição B. Como que a gente resolve esse tipo de exercício? Bom, vamos ver algum caso em que a proposição composta dá verdadeira. Vamos ver esse caso? Vamos lá, então. Nesse caso aqui, tanto faz F ou V, aqui sempre vai dar V. Já resolvemos esta condicional. Agora, o problema é resolver esta condicional aqui. Pessoal, vamos supor que esta proposição B seja falsa. Se esta proposição for falsa, o que acontece com essa molécula aqui? Ela será verdadeira, porque o único caso que a condicional é falsa é a Vera Fischer. Verdadeiro e verdadeiro dá o quê? Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, pessoal. Então, descobrimos um caso em que a molécula será verdadeira. Logo, tem um caso que ela é verdadeira e ela não será sempre falsa, como afirma a questão. Logo, esta assertiva está errada. Tudo bem? Vamos prosseguir então com o próximo exercício. 3. Prova CESP 2013, Agência Nacional de Saúde, analista administrativo. Com relação às proposições lógicas, julgue os próximos itens. A proposição: a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, pois o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino. Estaria corretamente representada por se P então que, em que P e Q fossem proposições lógicas convenientemente escolhidas. Dá um pause, pensa aí, matuta aí que eu já volto. E aí, moçada, questão mamão com açúcar, não é? Questões desse tipo a gente não pode errar em prova de concurso. Tá em negrito aqui a conjunção pois. Lembra que eu disse? O conectivo se então estabelece uma relação de causa e consequência. Então, se aparecer esse pois aqui, tem tudo para ser uma sentença que foi utilizado o conectivo se então. O que a gente pode fazer para facilitar a vida de vocês aqui na resolução deste exercício é reescrever esta forma de uma forma mais visível para o concursando. Por exemplo, a primeira proposição: o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino. A segunda: a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida. E, pessoal, colocando o conectivo, se o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino, então a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida. Aqui não há uma relação de causa e consequência, existe essa relação. Então, o conectivo utilizado é o se então e está correta esta asserção. Vamos para o próximo. Prova da CESP 2013, Agência Nacional de Saúde, analista administrativo. Professor, o senhor só resolve questões da CESP? Não, carinha, a gente vai resolver questões de outras bancas também no decorrer do curso. É que neste tema aqui, as questões da CESP são mais interessantes. Então, vamos resolver as questões da CESP. Na verdade, raciocínio lógico é raciocínio lógico. Na hora do concurso, você vai estar preparado aí para a banca que vier. A expressão, como não se indagar assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo, é uma proposição lógica que pode ser representada por P então Q, em que P e Q são proposições lógicas convenientemente escolhidas. E aí, acertou esta questão também? Pessoal, tem uma interrogação aqui. Isso aqui é muito fácil. O aluno que estudou de verdade os fundamentos da lógica proposicional viu essa interrogação aqui, é uma pergunta, né? Uma interrogação. O que acontece? Isto não é uma proposição. E esta asserção aqui está incorreta, errado. Último exercício, tá? Vamos resolver essa prova da Polícia Civil de papiloscopista policial. Considere as proposições seguintes. P. Paulo apresentar uma queixa, Q. O delegado investigará e R. Ricardo será preso. A linguagem simbólica da proposição composta não é o caso em que, se Paulo apresentar uma queixa, então o delegado investigará e Ricardo será preso é. O examinador quer duas coisas: que você saiba negar, que é um assunto de uma aula futura, um encontro futuro nosso aí, que vamos ter algumas aulas de negação, e quer que você transforme essa sentença numa sentença simbólica, né? Transforme isso em símbolos. Vamos então colocar a frase em evidência. Se Paulo apresentar uma queixa, então o delegado investigará.
muito tranquilo, você já aprendeu. Se P, então que. Tá? Então, o delegado investigará, eu chamo de que. E Ricardo será preso? Ricardo será preso R. E R, coloca a conjunção, tá? E o R. Agora, como que a gente vai negar tudo isso aqui, pessoal? Quando ele fala assim, não é o caso em que, ele quer que você nega tudo que está depois da vírgula aqui. Tudo que está depois da vírgula, a gente pode colocar um colchete aqui. Colocou um colchete, né? Separou o que está depois da vírgula. E a gente nega com esse tiozinho aqui. Então fica assim, ó, tiozinho, abre o colchete, fecha o colchete e tudo que está aqui dentro a gente vai negar com esse tio aqui. Alternativa correta, alternativa bola. Tá? Alternativa B de bondade, pessoal. E a gente se encontra na próxima aula, que vamos falar do conectivo se e somente se. Ok? Pessoal, acesse a aula anterior aí se você não assistiu, dá uma olhadinha, veja a próxima aula, curta o vídeo se você gostou, compartilhe, ajude a gente aí e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço.